Olá, Márcio, tudo bem? Um olá a, a você, claro, a você e seu público seleto aqui do canal sobre condomínios, E maravilhoso, fala sério. o seu público aí que, se a gente puder, vamos dar uma ajudinha aí nas nossas Dicas. dúvidas, né? Nas nossas dúvidas corriqueiras aí em língua portuguesa e as dicas para que possamos aí, pelo menos, se não eliminá-las por todo, diminuí-las, né? Com certeza. E hoje você vai falar sobre chegar a ou chegar em, certo? Aqui temos até uma, digamos, pequena surpresa, Hum, porque deixe-me aqui abrir aqui para a gente. ok, Você me diz, por favor, se abriu? abriu. Porque aqui vai ter, eu acho que, uma pequena surpresa, por quê? Então, temos aí o chegar a e chegar em, e Márcio, veja, desculpe, olha, desculpa te cortar. Abriu, ah, está compartilhando e a sua imagem sumiu. eu tirei aqui porque às vezes a própria imagem acaba atrapalhando aqui a conexão, né? Tá bom. Os exemplos já estão mostrando para nós o correto. Chegar vai solicitar a preposição a, porque a preposição a indica uma direção, né? Ela trabalha a ideia de direção em movimento. Então, se o verbo chegar é o nosso verbo, olha, é claro que se eu estou chegando, eu estou em movimento. Está Então, chegando. é natural o desejo desse verbo pela preposição a. Desejo não, né? O que chamamos isso é a regência. Então, a regência do verbo chegar é o uso dessa preposição com ideia de movimento, que é a preposição a. Então, o correto, sim, de acordo com a gramática normativa, são essas situações como cheguei ao cinema ou cheguei ao trabalho. Entendi. Eu vou já dar uma descida. Aliás, não, descida e anotada, que é essa questão aqui, né? Pensei que já tinha escrito, mas não escrevi, que é isso aqui. Olha, mas espera aí, eu e todo mundo, né, usamos naturalmente aí eu cheguei em casa, né? Cheguei com a preposição em, o verbo chegar com a preposição em. E realmente, por nosso espanto, né, falei que seria uma coisa meio espantosa, é uma construção em desacordo com a gramática normativa, já que a ideia é um verbo de movimento que perderia, então, a regência da preposição a. Isso está em desacordo com a gramática normativa. Entendi. Agora, é claro que vamos, né? Peraí, mas então como é que faz essa questão, uso, falo? Bom, nessas situações, né, que a gramática normativa prevê aí uma situação que cotidianamente é diferente, então vamos separar, né? Se eu estiver trabalhando um texto com uma necessidade de maior formalidade, eu acho que os textos muito ligados, é claro, né, nossas atividades profissionais, atividades estudantis, então, aquele texto que, de alguma forma, há uma dose maior de necessidade de formalismo, eu acredito que o melhor caminho é a gramática normativa e o uso da preposição a. Entendi. Outra situação, né, Carmen, que a gente pode ter, e o nosso público está se perguntando, mas espera aí, e aquele concurso, aquela prova? Bom, aquele concurso, aquela prova, aquele vestibular, aquele Enem, se for uma questão objetiva, olha, como é que eu faço aí a regência do chegar é a preposição a. Então, é ela que você vai estar respondendo. Agora, na minha redação, né, eu tenho uma redação para fazer ali, num processo seletivo, bom, a gramática normativa determina o a. É que está tão consagrado o uso do em que eu não sei o grau de rigor do nosso avaliador. Pode ser até que ele, pela ideia de consagração, né, de uso, aceite a preposição em. É possível. E, claro, e nas minhas situações aí de dia a dia, cotidianas, coloquiais, em relação ao escrever aí num
aplicativo de mensagem, ao conversar com a minha família, com meus amigos, enfim, olha, você vai ser entendido. Então, eu vou abrir aqui a ideia de que faça como melhor lhe convier, que agora você já sabe que um é o uso recorrente, o chegar em, mas a gramática normativa, para uma situação mais normativa, mais formal, exigirá a preposição a. Chegará. Eu gostaria só de acrescentar, já que, né, a ideia é aprender, vamos pensar em duas questões, que quando houver uma palavra feminina depois dessa construção chegar a, eu precisaria da nossa crase. Isso é importante que nós lembremos, porque aqui haverá a contração da preposição a, solicitada pelo verbo chegar, mais o artigo a relacionado ao substantivo feminino praia. E outra coisa interessante, né? Isso também chama atenção. Ah, mas e se chegar à casa? Olha que estranho, mas cheguei à casa mais cedo, é o correto, né? Mas olha, Márcio, você escreveu sem crase. Chegar à casa, uma casa não definida, é sem crase, a não ser que a crase esteja numa situação de casa definida. Entendi. Para facilitar essa questão desculpe, essa questão só de casa definida ou não, olha, fica facinho se a gente pensar assim. Só tem uma casa que a gente não define. A nossa. Né? A casa não definida é a nossa. Então, o nosso público pode pensar assim, olha, nessa questão de crase. Quando eu chego na minha casa, não tem crase. Mas quando eu vou à casa especificada, é casa dos outros. Então, quando eu vou à minha casa, ou quando eu chego à casa, se ela é minha, é sem crase. Se é casa dos outros, aí tem crase. Entendi. Perfeito, Márcio. Muito bom. Muito bom. Acredito que nossa dúvida em relação ao chegar a e chegar em, acho que está estabelecida aí, né? Questão normativa a, questão coloquial cotidiana, um uso bastante consagrado pelo EN. Ficou ótima a explicação, ficou bem claro, bem bacana mesmo. Mais uma vez, obrigado, né, Márcio? Agradeço aí o prestígio do seu público, a oportunidade que se oferece para a gente conversar, bater um papo, né? Que isso aqui é um bate-papo sobre língua portuguesa. Agradeço ao seu público e a você. Espero estar, de alguma forma, aí colaborando. Está colaborando e contribuindo, sim, com certeza. Então, obrigada, Márcia. Até o próximo. Agradeço a todos vocês. Eu também. Tchau. Obrigado.